Anvisa aprova a fabricação e venda de produtos medicinais à base de cannabis. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado? Fique comigo! Olá, boa noite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou nesta terça-feira um novo regulamento para produtos derivados de cannabis, mas apenas para uso medicinal por enquanto. O plantio continua proibido. As regras são para a fabricação e venda de produtos medicinais à base de cannabis, planta da qual é produzida a maconha. Atualmente, eles têm de ser importados. São usados, por exemplo, por pacientes com epilepsia, autismo, Alzheimer e câncer. Pelas novas regras, os produtos não podem ser chamados de medicamento, remédio ou suplemento e não poderão ser manipulados. As embalagens deverão ser sinalizadas com tarja preta e os produtos só podem ser vendidos por farmácias e drogarias mediante prescrição médica. Aqueles que tiverem até 0,2% do princípio ativo THC, o tetrahidrocannabidiol, podem ser vendidos para pacientes em geral e com uma receita simples. Mas os produtos que tiverem um índice maior só poderão ser prescritos para pacientes terminais ou que não tenham alternativa de tratamento. E poderão ser vendidos com receita azul, aquela que fica retida na farmácia, além de trazer o alerta de que o produto pode causar dependência. O controle sanitário é fundamental e nós precisamos acompanhar todos os efeitos adversos, tudo que acontece de bom e de ruim. A autorização para venda e importação entra em vigor em 90 dias. Dentro de 3 anos, a resolução deve ser revista com base nas pesquisas sobre a eficácia da substância. Como o plantio não foi permitido, as indústrias terão que trazer os insumos do exterior. Trata-se de um insumo que no Brasil ele é disputado, ele é perseguido pelo crime organizado. A expectativa é que, além de facilitar o acesso, a decisão da Anvisa reduza os preços. É o que esperam os pais de Anne Fischer, de 11 anos. A menina tem uma síndrome rara que provoca convulsões. A família foi a primeira do Brasil a ter autorização para importar o produto. Anne tinha 5 anos de idade e convulsões de 2 em 2 horas. Agora, as crises acontecem em média a cada 15 dias. Com o canabidiol a gente tem qualidade de vida e agora com a nova regulamentação tira um peso dos nossos ombros, porque a gente sabe que o produto não vai faltar. As empresas vão poder trazer em grande quantidade e vão distribuir. Isso vai baixar bastante o custo. Por 4-3, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o uso de assinaturas eletrônicas para a criação de um partido político. Para valer, o TSE ainda precisa estabelecer regras sobre essa questão. Ainda não há data prevista para discutir esse assunto e, quando entrar em vigor, será necessário ainda que o eleitor faça uma certificação digital. A medida pode facilitar também a criação do Aliança pelo Brasil, que é o novo partido do presidente Jair Bolsonaro. Os estudantes brasileiros estão, digamos, estacionados quando o assunto é o desempenho em leitura, matemática e ciências, gente. Essa conclusão é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE divulgou nesta terça os dados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2018. O Brasil teve uma pequena melhora no desempenho em relação a 2015, mas, estatisticamente, o resultado não representa uma tendência de alta. Os estudantes brasileiros conseguiram 413 pontos em leitura, 384 em matemática e 404 em ciências. O resultado ficou, respectivamente, 3, 5 e 2 pontos acima do exame anterior. 500 é a pontuação de referência do programa. Os chineses, por exemplo, tiveram os melhores resultados: 555 pontos em leitura, 591 em matemática e 590 em ciências. Os dados do Brasil estão estagnados desde 2009. O país aparece entre as 20 piores colocações no ranking internacional, com 79 países. Está na 59ª posição. Foi homologada pela Justiça Federal de Brasília a delação premiada de Luiz Henrique Molição. Ele é acusado de participação no caso envolvendo a invasão de celulares de autoridades brasileiras, entre elas do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O rapaz de 19 anos é apontado como cúmplice de Walter Delgatti Neto, codinome Vermelho, que assumiu ser o mentor das invasões.
Segundo a investigação, ele teria armazenado parte das mensagens copiadas dos aparelhos telefônicos. Luiz Henrique foi preso na segunda fase da Operação Spoofing da Polícia Federal. Em depoimento, ele disse que Walter Delgatti tentou vender as informações para o jornalista Glenn Greenwald, do Intercept Brasil, que se recusou a pagar. Depois, o material teria sido repassado sem custos. Desde então, o site e parceiros vêm divulgando conversas envolvendo o então juiz federal Sérgio Moro e integrantes do Ministério Público. O juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, também concedeu mais 15 dias para que os investigadores encerrem o inquérito. Mais 2 vítimas da tragédia do baile funk em Paraisópolis, São Paulo, foram enterradas nesta terça-feira. 2 investigações foram abertas para esclarecer o crime. Agora, com a ajuda de novas imagens de câmeras de segurança que mostram ali todo o começo da confusão. Às 13h45 da manhã, 3 motos passam pela rua. De repente, começa uma correria. As motos voltam. Atrás, surgem 5 motocicletas da polícia. E há mais correria. Depois, as pessoas parecem se assustar com algo e fogem. Em seguida, uma viatura da PM em alta velocidade aparece. Às 4 horas, um policial desce da viatura parada no meio da rua e joga uma bomba de efeito moral que explode. Segundo a PM, o tumulto começou quando 2 homens em uma moto furaram um bloqueio próximo ao baile funk, onde havia cerca de 5.000 pessoas. Os agentes disseram que os suspeitos atiraram e seguiram em direção à multidão, que teria sido usada como escudo. Testemunhas contestam essa versão e dizem que a polícia agiu com violência. Na confusão, 9 jovens morreram pisoteados e 12 ficaram feridos. O crime é investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Já a Corregedoria da Polícia Militar apura a conduta dos 6 agentes que participaram da ação. Eles foram afastados das ruas e uma promotora do Ministério Público de São Paulo vai acompanhar as investigações. Nesta terça, Marcos Paulo de Oliveira, de 16 anos, foi sepultado na zona norte da capital paulista. Bruno Gabriel dos Santos, de 22 anos, foi enterrado em Mogi das Cruzes, na região metropolitana. O corpo de Mateus dos Santos, de 23 anos, o mais velho das vítimas, será enterrado na Bahia. Os outros 6 mortos foram sepultados na última segunda-feira. E também em Paraisópolis, imagens divulgadas nessa terça mostram um policial agredindo alguns jovens. O vídeo foi feito por um morador da comunidade. Um policial militar aparece atrás de uma parede. Ele agride dezenas de jovens com uma barra. Bate aleatoriamente. Nesse momento, o PM acerta com força um rapaz de muletas. Veja mais uma vez. A polícia confirma que o caso ocorreu em Paraisópolis, mas que as imagens são do dia 19 de outubro e não têm relação com a ação no baile funk deste fim de semana. A corporação ainda diz que o agente foi identificado e afastado das ruas. Bom, um ginecologista foi denunciado por abuso sexual por 8 pacientes em Belo Horizonte. Ele trabalha num hospital particular, chegou a ser preso, mas pagou fiança e foi libertado. A jovem de 22 anos, que não quer se identificar, foi a primeira vítima a denunciar o médico. Ela contou que o ginecologista Edilei Rosa de Novaes, de 74 anos, tentou beijá-la durante uma consulta. Ele falou assim, você é minha crush, eu quero você. E ele já começou a me tratar de uma forma diferente, começou a falar coisas absurdas. Foi quando eu tentei sair do consultório e ele me puxou para estar me beijando. Outras 7 vítimas procuraram a Delegacia da Mulher para relatar casos de assédio e abuso contra o mesmo médico. Edilei Rosa de Novaes chegou a ser preso, passou 2 dias na cadeia, pagou fiança e foi liberado. A direção do hospital particular, que é especializado no atendimento a mulheres, afastou o profissional. A queixa escrita me permitiu dar um passo a mais, suspendê-lo em caráter provisório. Se ocorrer, denuncie, mas não fale. Olha, você vê as próprias testemunhas 8, o que elas falam? Aconteceu comigo há 10, 8, 5, 6, 7 anos, mas naquela época eu não quis denunciar. Se isso tivesse sido feito, nós não estaríamos conversando aqui hoje. Bom, em nota, a defesa do médico diz que o pedido de liberdade foi aceito pela Justiça por não haver elementos suficientes para a prisão e que as investigações vão comprovar a inocência dele.
2 crianças de 2 e 4 anos morreram no incêndio dentro de um barraco improvisado na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, no local tinha uma vela acesa perto de um galão de álcool usado para cozinhar, o que causou então a explosão. Os pais estavam do lado de fora e ficaram feridos. Eles foram presos depois de receber atendimento médico. Mais uma vítima da tragédia provocada pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, foi identificada. É Max Elias de Medeiros, de 37 anos. Ele era funcionário da mineradora. 13 pessoas continuam desaparecidas. Na barragem Laranjeiras, que fica em São Gonçalo do Rio Abaixo, também em Minas Gerais, a Vale suspendeu as operações. O protocolo de emergência foi elevado para o nível 1, indicando situação adversa na estrutura. O reservatório de rejeitos passa por avaliações que podem durar até 2 meses. Os bombeiros encontraram o corpo do motorista de aplicativo que desapareceu durante um temporal em 7 Lagoas, no interior de Minas. Testemunhas viram quando o carro de Wagner Venâncio dos Santos, de 36 anos, foi arrastado pela enxurrada. As buscas pela passageira Maria Regina de Deus, de 60 anos, continuam. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o policial militar Rodrigo José de Matos Soares pela morte de Agatha Félix, de 8 anos. A menina foi atingida por um tiro no Complexo do Alemão em setembro. A denúncia é de homicídio qualificado. Para os promotores, o crime foi cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Leitura de volta para falar de esporte. E vamos começar falando do Cruzeiro, né, gente? A situação da Raposa no Brasileirão é dramática e o clube pode ser rebaixado aí pela primeira vez na história. Nas ruas de Belo Horizonte, o torcedor está dividido. Tudo é possível. Eu acredito. Não tem milagre mais não, acabou. Já é cumprir tabela agora. Tranquilo mesmo, só quem torce para o Atlético Mineiro. O atleticano fica feliz, hein? A derrota por 1-0 para o Vasco em São Januário deixou o Cruzeiro numa situação ainda mais delicada. A partida marcou a estreia do técnico Adilson Batista. Não dá para ficar lamentando, a gente pede desculpa ao torcedor, eu entendo a tristeza deles, eu também estou, mas eu vi um segundo tempo que me dá esperança. E faltando 2 rodadas para o fim do campeonato, o CSA está praticamente rebaixado. Chapecoense e Avaí já caíram. Com isso, a briga para se livrar da degola é entre o Cruzeiro, que tem 36 pontos, e o Ceará, com 38. Agora, se o Ceará vencer ou empatar com o Corinthians e o Cruzeiro perder do Grêmio, o time mineiro estará matematicamente rebaixado. Fora de campo, os jogadores estão com os salários atrasados. O meia Thiago Neves foi afastado pela diretoria, que escancarou ali de vez a crise no vestiário. A tensão explodiu no fim de semana. Fora do jogo contra o Vasco, por causa de uma lesão na coxa, o meio-campista teria sido visto em um pagode no Mineirão. Perde um pênalti que poderia ser pelo menos mais um ponto para o Cruzeiro e vai para o Mineirão beber. Poxa, ele tá comemorando o quê? Todo mundo preocupado e o cara vai pra noite, cara. É brincadeira, ele tá achando que o Cruzeiro é o quê? O único pedido dos cruzeirenses, que nunca viram o time cair para a segunda divisão, é esse. Joga bola, gente. Pelo amor de Deus, vamos voltar e joga bola, porque tem que ter respeito. E no Palmeiras, a crise também é grande. O clube está no mercado aí em busca de um novo treinador depois da demissão do Mano Menezes. 2 nomes já aparecem aí entre os favoritos. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, mandou o recado depois da derrota para o Flamengo. Falta de atitude, falta de entrega dos nossos atletas, falta de postura. E esse não é o Palmeiras que a gente espera, não é o Palmeiras que a gente planeja. E o planejamento do novo Palmeiras começou. Além do técnico Mano Menezes, o diretor de futebol Alexandre Matos também foi demitido. Agora o time corre atrás de profissionais para os cargos. São mudanças importantes, são mudanças profundas, mas a gente entende que são necessárias. Gagliotti não citou o nome, mas o alvo da diretoria alviverde é o argentino Jorge Sampaoli. Atualmente no Santos, ele tem contrato com o Peixe até o fim de 2020. Só que não deve permanecer no clube. O Racing, equipe da Argentina, também está de olho na briga ali pelo técnico. O futebol está passando por um momento de mudanças e o Palmeiras tem que acompanhar essas mudanças. É isso que eu posso dizer para você. Um plano B para Sampaoli é Juan Carlos Osório, ex-técnico de São Paulo e da Seleção do México. O colombiano está no Atlético Nacional, equipe em que é inclusive ídolo.
Certeza por enquanto é de que o auxiliar Andrei Lopes comanda aí a equipe nas 2 partidas que restam do Brasileirão. Outro assunto que repercute no Verdão é esse vídeo. Torcedores da equipe ameaçam 2 homens por não estarem com a camisa do Palmeiras. A gravação é do último domingo durante o jogo diante do Flamengo, que teve torcida única. As 2 vítimas tiveram que deixar o local. Por meio de nota, o clube disse não compactuar e não aceitar quaisquer atos de intimidação, intolerância e discriminação. Prometeu ainda identificar os agressores e, caso sejam sócios do clube, serão excluídos do programa. O Vasco é o time com o maior número de sócios no Brasil. O Cruz Maltino chegou a mais de 140 mil, ultrapassou o Flamengo, que era o primeiro da lista. Há 8 dias, o Gigante da Colina lançou uma campanha de descontos nos planos, o que fez, claro, subir o quadro de associados.